A seguir, Cultura em Cena. O palco da arte, da música, da literatura e das vozes da cultura regional. Está no ar, Cultura em Cena. Informação e expressão. Da Rádio Pelotense, a rádio da Zona Sul. Apresentação, Ana Cláudia Dias. Boa noite! De volta à Cultura em Cena, depois de 2 semanas longe aqui da Rádio Pelotense por causa do futebol. Duas quartas-feiras com o futebol, a gente ficou com o Cultura em Cena em suspenso, mas a gente está de volta agora, hoje nessa noite fria, 11 graus aqui em Pelotas, e esse é o nosso encontro de todas as quartas-feiras, aqui pela Rádio Pelotense 99.5 FM, sempre das 8 às 9 da noite. Eu sou Ana Cláudia Dias e esse é o nosso espaço para a gente conversar sobre tudo que envolve a arte e a cultura na Zona Sul. Hoje na companhia da Rafa Raverotti na operação de áudio e do Iê Oliveira no vídeo. Agora são 8 horas, 9 minutos e a gente está começando o nosso Cultura em Cena, lembrando que você pode nos acompanhar pela live no canal do jornal A Hora do Sul, pelo YouTube, e também pelo aplicativo da Rádio Pelotense, disponível tanto para Android quanto para iOS. Neste primeiro bloco eu converso com a cantora, né? Porque é cantora também, produtora cultural, Sá Moraes Preto, é isso? Boa noite, Sá. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Uma alegria estar aqui de novo para a gente conversar um pouquinho. Ai, coisa boa. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Junto com a Sá está a Ruia Carlo. Prazer. Primeira vez que vem aqui, pelo menos no Cultura em Cena, né? Primeira vez. Prazer, seja muito bem-vinda. E as gurias vieram falar sobre... Bom, vocês estão fazendo são as curadoras e organizadoras da Mostra Nacional de Cinema Brasil Profano, que começa amanhã, quinta-feira, às 19 horas, no Cine FEPEL. É uma amostra. Além da mostra, vai ter também debates. Exatamente, a gente está organizando alguns ciclos de mediação. Convidamos algumas pessoas também para estarem com a gente fazendo esse debate e discutindo alguns dos temas que a gente organizou nessas 4 sessões entre os dias de amanhã e sexta. Isso, amanhã e sexta sempre a partir das 19 horas. Exatamente. A realização desse evento é da Ruidosa Alma, que é um ponto de cultura recentemente certificado, né? Exatamente, Ana. Então, nós somos a Ruidosa Alma, nós somos um ponto de cultura que, então, foi recentemente certificado pelo Ministério da Cultura aqui na nossa cidade, e a gente atua desde 2016 aqui em Pelotas, em diferentes frentes, né, no campo das artes cênicas, no audiovisual. E a gente tem aí circulado desde o ano, desse ano de 2016, essas nossas produções. E aí, finalmente, nesse ano de 2026, a gente conseguiu aí esse vínculo junto com o Ministério, através dessa política, que é a política Cultura Viva, e que tem muitos espaços sendo certificados. E a gente está feliz de ser um deles aqui na nossa cidade. Que coisa boa, parabéns. Muito obrigada. Que bacana. Como ponto de cultura, antes de a gente falar um pouquinho sobre a mostra, como ponto de cultura, o que isso facilita para a organização e produção de eventos, enfim, de tudo que vocês... do trabalho que vocês já fazem? Sim, eu acho que essa política, Ana, ela tem possibilitado a gente sair de um campo de informalidade que o trabalho no campo da cultura tem experienciado ao longo da vida, né? Então, a gente sabe que tem muitos trabalhadores que vivem da cultura, ou que lutam para viver de cultura, e que vivem esse cenário de viver na periferia ali da empregabilidade, né? Então, a gente sabe que os artistas muitas vezes estão conciliando essa carreira artística com outras frentes de trabalho. Então, a política de certificação de pontos de cultura vem com o objetivo de dar um contorno institucional para essas formações, para esses grupos e coletivos que, às vezes, estavam articulando meio que na força das redes mesmo e não tinham uma formalização institucional para atuar, né? Então, antes da gente ser ponto de cultura, a gente também se formalizou como MEI, né? Então, foi o primeiro caminho que a gente encontrou. Eu acho que esse tem sido um caminho que tem nos apontado soluções, assim, né? Maneiras para executar as nossas ideias.
Então, acho que a primeira grande contribuição é isso, né? A gente ter uma estruturação, uma institucionalização do nosso trabalho e, a partir disso, acessar recursos e oportunidades que são destinadas, né, então, para esses pontos de cultura, né? Então, a gente tem aí editais que são específicos para pontos, né? É importante. E também para artistas que são independentes e que, às vezes, não estão aí certificados como pontos. A gente ainda também tem oportunidades de atuação, que é de onde a gente vem atuando há muito tempo, né? Então, com os nossos MEIs, a gente acessou os recursos com os quais a gente realizou o nosso primeiro festival internacional de cinema, uma edição que aconteceu em São José dos Campos e que a gente pôde, ano passado, apresentar aqui na nossa cidade e que para nós foi uma alegria. E também acho que um resultado dessa política mesmo, né? De estruturar quem está nesse campo que é precarizado, né? Que foi o Ruídos Queer. Exatamente. E vocês trazem, então, a pauta LGBTQIPN+, é isso? Exatamente. O Ruídos Queer, então, foi um festival de cinema que aconteceu em São José dos Campos e depois, no ano passado, em Pelotas. Exatamente. Perfeito. E a partir deste projeto que vocês receberam um milhar, foi, né? Mais de 1000, né? Exato. Mais de 1000 filmes, cerca de... E aí agora vocês conseguiram fazer uma curadoria para essa amostra, agora com recorte, né, só com curtas brasileiros. Exatamente. Assim, na nossa primeira edição, a gente realizou, então, em São José dos Campos, através do Fundo Municipal, né? A gente recebeu Lei Paulo Gustavo. A gente realizou uma primeira edição do nosso festival e a gente recebeu aí 220 inscritos de 17 países e trabalhamos com esses números nessa primeira edição. Então, a nossa primeira edição da mostra, que é um fruto do festival, ela vem desse primeiro catálogo. Ano passado, a gente fez a segunda edição do nosso festival e a gente viveu um crescimento muito significativo. A gente recebeu 1.300 filmes na segunda edição. Então, a gente compôs um acervo de 1.500 filmes. E a partir disso que a gente tem feito essas curadorias e que o pessoal vai poder acompanhar amanhã e sexta-feira no Cinefipel. E contem um pouquinho sobre o recorte desta edição, então, na verdade, agora é a segunda edição da Mostra Brasil Profano. Eu acho que tem um aspecto bem importante, assim, da primeira para a segunda, né, amiga? Eu acho que na primeira edição a gente estava muito focada, assim, em materializar a nossa contribuição artística, né? Porque às vezes a gente tem muitas ideias, muitos desejos, mas não consegue colocar na mesa exatamente aquilo que a gente precisa, né? Então, nessa edição, a gente focou em algumas temáticas, né? A primeira é Labuta Queer. É a primeira sessão que abre, que vai falar das nossas experiências enquanto comunidade no universo do trabalho. E quais são as implicações que isso tem, de fato, na nossa vida, né? E aí, se a gente vai, então, acessar informações mais pontuais aí sobre o quanto a comunidade LGBT acessa ou não o universo do mercado de trabalho, a gente vai se deparar com uma realidade que é muito... que evidencia muito essa marginalização, né? Então, essa primeira sessão tem esse tema e reúne 3 filmes: Bicha Camelô, Divina e Gorete Canivete. Exatamente. Então, a partir desses, a gente está debatendo algumas realidades, né? Então, no filme Gorete Canivete, a gente vai encontrar aí uma figura muito importante da cena do mercado público de Teresina. E essa figura, Gorete Canivete, vive ali comercializando seus produtos e a gente acompanha, então, esse dia a dia dela no interior e nos interiores gerais ali, né, do Nordeste. Bicha Camelô já retrata uma realidade daqui de Pelotas, né? Então, é gravado nos camelôs aqui. Então, a gente tem uma oportunidade de ver a nossa cidade também sob a ótica do audiovisual. E eu acho que isso é muito interessante. Sim, de alguma forma, esses filmes, eles convergem, falam sobre um tema, né, bem específico, que são idênticos, né? São realidades diferentes, mas Exato. As pessoas passam por coisas muito semelhantes. É isso? Exatamente, e dá para perceber, né, o quanto a gente acaba compartilhando essas experiências, né, experiências que às vezes vão ser marcadas por experiências de exclusão, né, também experiências de resistência no universo do mercado de trabalho. E aí um outro filme que vai estar, né, que é o que fecha essa primeira trinca dessa sessão, é o filme Divina, que é um filme produzido por uma diretora chamada Odê, que tem aí muitas colaborações e que vai compartilhar aí a experiência da gente conhecer a casa da Divina,
né? Na verdade, da Marcinha do Corinto, que é uma figura importantíssima da cena LGBT, né? Viveu 30 anos em Milão, viveu essa experiência dos grandes espetáculos nas casas da Europa e também nas casas aqui do Brasil. Nascida em Belo Horizonte, a gente acompanha um pouco esse universo dela e um pouco da luta dela, né? A gente acompanha a história da vivência e da resistência LGBT, né? Ela que atravessou aí períodos muito marcantes da ditadura, como a Operação Tarântula e outras violências que o Estado promoveu contra essa comunidade. Então, acho que essa primeira sessão tematiza um pouco esses caminhos, né? E a gente está bem feliz de poder compartilhar também essa história, né? São filmes bem prestigiados, né? O Divina já passou pelo Berlin Film Festival, Fashion Film Festival. O Bicha Camelô já passou pelo Gramado também. Temos um outro filme que eu não lembro qual é o nome. Que é o Gorete Canivete. Que também passou por Gramado. Ah, não, esse é o da Ana Cecília. Isso, Ana Cecília também passou por Gramado. Outro filme. E aí são todos filmes que circulam de alguma maneira, né? Então, em grandes festivais. Em grandes festivais. E aí a nossa tentativa aqui é abrir uma pequena janela aqui em Pelotas para que a gente possa assistir essas produções. Ah, que bacana. E tem outro recorte também que vocês trazem, que aí acho que é no segundo dia. Temos aí no segundo dia também outros recortes, né? Sexta-feira. Na sexta-feira, um dos temas que a gente tem debatido com muita presença é o direito ao futuro, né? O direito à existência, né? Então, existem inúmeras narrativas inúmeros dados que vão ajudar a contextualizar um ambiente de violência que a população vive, e isso se reflete nas produções que a população vai tematizar, né? Então, Sobre Corpos, ela é uma produção documental de um realizador chamado Emerson Ramos, e que ele vai relatar aí um caso, né, de uma série de assassinatos que aconteceram contra mulheres trans no interior do Nordeste, e que a gente acompanha esse desdobrar da investigação, e a gente descobre o vínculo com um policial militar, né? Então, o filme vai tematizando isso e desvelando também a ideia de que a gente vive num Brasil pacífico, né? A gente não vive num Brasil assim, pacífico, né? São diferentes Brasis e isso fica evidente, assim, no filme, né? Claro. Então, nesse segundo dia, tá caminhando nesse sentido também. Muito bem. Toda essa programação é gratuita, mas tem que se inscrever antes, é isso? Tirar o seu ingresso, na verdade, não se inscrever, não. Tirar o seu ingresso através do site Simpla. Exatamente. Isso, né? Exatamente. Os ingressos já estão disponíveis. Vocês podem encontrar no perfil, no nosso Instagram, Mostra Nacional BR Profano. Ou então, enfim, pesquisar diretamente no Simpla, que você já vai encontrar. Garante seu ingresso para o primeiro, para o segundo dia, que a gente vai estar lá esperando todo mundo para compartilhar um pouco dessas histórias, né, Ana? E a gente tem pensado muito o porquê, qual a necessidade de se fazer um projeto como esse hoje, né? Então, quando a gente olha as representações audiovisuais que a gente tem da nossa população, quando não são feitas por realizadores da nossa comunidade, a gente corre o risco de se deparar com narrativas que, de fato, mais cristalizam imagens, às vezes negativas, estigmatizam, exato. Imagens que, às vezes, não são as imagens que a própria comunidade tem interesse em produzir sobre si, né? Então, o nosso objetivo é também que o nosso festival seja um espaço para visibilizar as produções que são feitas pela comunidade, que escolhem como vão narrar, como vão contar a sua experiência do universo de trabalho, suas relações familiares, que é um tema que aparece também, né? Nesse filme que a Ruia comenta, Ana Cecília, de uma realizadora egressa aqui do curso de cinema, né? E que monta uma equipe de egressos e faz esse filme que vai tematizar, então, essas dinâmicas internas da relação entre uma mãe e uma filha e uma avó. E aí você fica se dividindo também entre essa dinâmica que acontece, né? E esse processo de autodescoberta dela enquanto uma menina que ama meninas. Então, a gente acompanha esse desenrolar sob uma ótica do afeto, né? Sem evidenciar outras camadas, né? Então, acho que isso tem sido bem interessante, e também entender como que esses filmes podem ser bons ganchos para a gente debater as nossas realidades, né? Claro. E para encerrar, eu sei que tem um filme também que ele é mais
expresso em libras, né? Na Aham. linguagem de sinais. Exatamente. Conta um pouquinho, chama Marés? Entre Sinais e Marés. Entre Sinais e Marés, isso. Esse é um filme lindo, gente, que a gente acompanha também a experiência de alguns casais LGBTs, mas todos eles são surdos. Então, a maioria do filme tem um protagonismo, ele é feito na língua de sinais, né? Então, a gente Que bacana. acompanha o filme e, com pouquíssimas palavras, a gente é completamente atravessada e vê que, às vezes, a gente não questiona o lugar dominante que a gente tem, né? De ter acesso à escuta, à visão, né? Então, eu acho que várias camadas emergem desse tema, assim, e o filme é lindo, gente. A gente já compartilhou ali nas nossas redes o trailer, quem quiser dar uma espiadinha, uma prévia do que vai acontecer. É incrível, assim, né? Então, a gente fica com essa sensação do quanto o cinema pode ser potente para visibilizar histórias que passam despercebidas, né? Sim. Sim, são pessoas, enfim, que estão vivendo aí ao lado da gente e que não têm as suas histórias, né? As suas narrativas contadas, né? Exatamente. Verdade. E acho que um ponto importante, assim, de destacar é que 100% dos nossos filmes são legendados, então as pessoas podem acompanhar ali. Nem todos eles têm profissionais fazendo Libras. interpretação de Libras, mas alguns têm, né? Então, a nossa ideia é também conectar realizadores que consigam nos oferecer também esses filmes alinhados com esses princípios de acessibilidade, porque, enfim, acho que existem meios para que isso aconteça e a gente está Claro. feliz de conseguir implementar, assim, essas medidas de acessibilidade. E é isso, estamos na expectativa de receber o pessoal amanhã e na sexta-feira, então, no Cine UFPEL, para essas 4 sessões que vão estar lindas, gente. Muito bem, muito obrigada. Então, Obrigada. só repassando o festival Brasil Profano, Exato. amanhã, quinta-feira e sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, no Cine FEPEL, Exatamente. que fica ali na Lobo da Costa, né? Exatamente. No Lobo da Costa. E nós estaremos lá esperando vocês. Cheguem um pouquinho antes para a gente se organizar. E a gente vai estar lá com todo carinho recebendo todo mundo. Muito obrigada, Guria. Sucesso. Voltem sempre com essas novidades maravilhosas. A gente Muito que obrigada. agradece. Obrigada, o espaço. Ana. Valeu. O Cultura em Cena vai fazer um intervalinho e já volta aqui pela Rádio Pelotense 99.5 FM. Rádio Pelotense, 100 anos. A rádio da Zona Sul.